Olá, queridos irmãos e irmãs, dia 20 de abril, terça-feira da terceira semana da Páscoa. Continuamos refletindo sobre o capítulo 6 de João, hoje refletindo sobre os versículos de 30 a 35. Naquele tempo a multidão perguntou: que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obra fazes? Nossos pais comeram maná no deserto, como está na Escritura. Pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade, vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É o meu Pai quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu comentava com vocês ontem que o capítulo 6 abre-se ele com a multiplicação dos pães, e na sequência o povo vai atrás de Jesus porque quer nomeá-lo rei, porque comeu pão à vontade, e ele vai dizer o seguinte: não vos preocupeis com o pão que perece, com o alimento que perece, mas buscai-vos o alimento que não perece, o alimento que leva para a vida eterna. E aí nós vamos ver o discurso no capítulo 6 agora sobre o pão da vida. O primeiro trecho nos é apresentado hoje. Que sinal realizas? Espera aí, ele tinha feito a multiplicação dos pães. Ele já tinha realizado diversos sinais. Que sinal eles ainda querem para começarem a acreditar nele? Que obras fazes? Nossos pais comeram maná no deserto, como está na Escritura. Pão do céu deu-lhes a comer. E aí Jesus começa a apresentar o discurso do verdadeiro pão do céu. Porque não foi Moisés quem deu o pão do céu, o maná. Quem deu foi o próprio Deus. Só que isso foi um evento próprio para o povo hebreu. Cristo vai se tornar alimento para toda a humanidade, não somente para o povo hebreu que estava no deserto. E aí ele começa, né? O meu Pai é quem vos dá o verdadeiro pão do céu. O capítulo 6 do discurso do pão da vida, nós podemos observar que esse discurso, ele conota duas mesas, a mesa da palavra e a mesa da Eucaristia. No primeiro momento, Jesus fala como o pão do céu sendo a palavra. Lembremos do prólogo de João. E o verbo, a palavra, se fez carne e habitou entre nós. Então, no primeiro momento, Jesus está se apresentando como o pão do céu mediante a palavra. Ele é a palavra que alimenta o que? O nosso espírito, alimenta a nossa alma. Por isso que ele disse antes, no texto de ontem, não vos preocupeis somente com o alimento que perece, mas buscai o alimento que é para a vida eterna. Que alimento esse? A palavra. Por isso que ele vai se apresentar como o pão do céu, porque ele é a palavra que, vindo ao mundo, alimenta o espírito, a alma de todo ser humano. E quem come dessa palavra, quem se alimenta dessa palavra, não tem fome novamente. Porque o seu espírito é preenchido. Você ganha uma nova vida. Você ganha uma nova razão para buscar a vida. Porque a palavra de Deus garante a vida eterna a todo aquele que cumpre ou busca cumprir essa palavra. Portanto, podemos observar que ele se apresenta como o alimento para o nosso espírito. Na sequência, ele vai se colocar como o alimento de maneira material. Aqui ele está primeiro se apresentando como o alimento espiritual. Volto a recordar o texto de ontem. Buscai o alimento que é para a vida eterna. O alimento para a vida eterna não é o alimento material, mas o alimento espiritual. Porque o alimento material, volto a falar o que eu falei ontem, né? Ele segue o curso natural. Ele vai fazer a digestão e depois ele segue o seu curso
natural. Portanto, é observar que ele se apresenta como o alimento para a vida eterna. Este alimento para o nosso espírito, para a nossa alma, a fim de nos conduzir, de nos direcionar, de nos dirigir e de nos levar ao encontro com o único Deus verdadeiro, o seu Pai. Portanto, que possamos nos deixar sempre guiar por essa palavra. Palavra que nos dá força, palavra que nos dá coragem, palavra que nos alimenta, palavra que nos fortalece, principalmente nos dias que nós estamos vivendo, de tanto sofrimento, de tanta dor. Não percamos a esperança. Busquemos na palavra o direcionamento para a nossa vida e para o nosso coração. Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tchau.